Amém, irmãos? Antes de nos sentarmos, vamos orar novamente. Então, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Pai, nós oramos nessa noite. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre nós. Nós oramos para que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos edifique, para que o Senhor nos lapide, para que o Senhor nos transforme. Pai, nós te pedimos para que a mensagem de hoje seja do seu coração, Pai. Nós oramos para que tudo aquilo que é do homem realmente diminua, para que aquilo que é do Senhor seja revelado aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Boa noite, paz do Senhor para vocês. Hoje nós vamos falar de algo que tem sido alvo dos meus estudos há alguns meses. Então, ano passado, por volta do final de ano, ali de novembro, na verdade de setembro em diante, eu comecei a mergulhar nesse assunto. E para quem já está aí desfrutando do material do Job, né, jejum, oração e Bíblia, não vai ter nada novo, porque realmente esse assunto virou o foco do Job. Então, o tema da nossa mensagem hoje é espaço para Deus. Nós vamos meditar nisso, nós vamos pensar nisso. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Êxodo 25. E nós vamos... Amém, irmãos? Nós vamos ler essa porção da palavra. Na verdade, a gente vai ler algumas, mas esse é o centro da nossa mensagem hoje. E diz o seguinte: também farás um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento, e 1 côvado e meio de largura. Farás também 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim em cada extremidade. Serão feitos para formar uma só peça com o propiciatório nas 2 extremidades dele. Os querubins terão as asas estendidas por cima do propiciatório, cobrindo, estarão de frente um para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. Colocarás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que te darei. Ali verei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Amém? Então, nós vamos falar de espaço para Deus. Como viver uma vida espiritual em meio à agitação da vida. Nós estamos cheios, nós estamos atarefados, nós estamos ocupados e preocupados. Essa é a realidade dos dias atuais. Nós estamos realmente cheios. Uma das frases talvez mais ditas entre nós é: não temos tempos, estamos atarefados, eu tenho muita coisa para fazer. Nós já acordamos pela manhã com uma agenda lotada de afazeres. Mas a ministração de hoje, ela não é contra a ocupação da vida. Eu não vim aqui falar para vocês largarem todos os seus afazeres para viver uma vida aos pés de Deus. Mas eu acredito que o Senhor
quer gerar em nós um senso de responsabilidade em meio a uma vida corrida, abrir espaço para Ele. Se olharmos para a vida de Jesus, nós vamos entender que o próprio Cristo era um homem muito ocupado. Nos evangelhos a gente vai ver Jesus fazendo muitas coisas, mas dentre todas as coisas, Ele parava para orar. Ele deixava a multidão para estar com seu Pai. Ele volta e meia, você vai ver lá nos evangelhos de Mateus, de Marcos, ele deixara a multidão para estar com Deus. O nosso grande problema não são as ocupações. O nosso grande, maior problema são as preocupações. A queda, ela trouxe para o homem muitos ruídos, ruptura na sua relação com a voz de Deus. Nós podemos ver isso quando Adão se esconde de Deus, quando Adão acusa a mulher, quando Caim mata Abel. Nós vemos ali a ruptura na comunicação com Deus. E para pensar, o que o texto que eu li tem a ver com isso? Depois de muito tempo da queda do homem, o Senhor mostra para Moisés um lugar a ser construído. E esse lugar é a revelação daquilo que acontece nos céus. Deus mostra para Moisés como é que Ele quer se comunicar com o homem. E aí, em Êxodo 25, nós vamos ver algo muito diferente. O culto israelita. Como vai funcionar o culto de Israel? Como vai acontecer essa dinâmica de adoração dos israelitas? E é um culto totalmente estranho, porque os cultos daquela época finalizavam o seu momento em prostrar-se diante de uma imagem. Mas o culto israelita, ao contrário de todos os outros cultos, termina exatamente num lugar vazio, num lugar onde não tem imagem. A gente vai ver em todo o Levítico e Êxodo o detalhe da criação do tabernáculo, todos os detalhes, mas nenhuma dessas coisas, elas foram feitas para serem adoradas. Nenhuma daquelas coisas, nem mesmo a arca, nem mesmo o incenso, nada daquilo foi feito para ser adorado. O fim do culto hebraico era o vazio. Era um espaço onde Deus falava. E a gente vai ver isso no verso 22. E ali, de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei contigo a respeito de tudo o que te ordenar para os israelitas. Nós entendemos aqui que o Senhor queria se comunicar com o povo, mas Ele não coloca representação nenhuma. Ele coloca um espaço. Ele coloca esse lugar propiciatório, ele quer dizer trono de misericórdia. E esse trono de misericórdia, ele não é um trono ocupado por uma imagem de Deus. E talvez essa é a grande estranheza do culto hebraico. Essa é a nossa grande estranheza. Nós não temos uma imagem de Deus. Nós não temos uma representação exata de quem Deus é. Nós não temos uma estátua. Nós não nos prostramos diante de algo concreto, algo que nós podemos controlar. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, nós nos prostramos diante do vazio. Nós nos colocamos diante de um lugar que não tem um simbolismo, não tem algo parado ali.
Nós nos ajoelhamos diante do imprevisível. Essa era a grande diferença daquele culto. O culto daquele povo era um culto sem previsibilidade, sem controle. O ser humano não pode controlar. E essa é a grande diferença do culto israelita dos outros cultos. Um adorava imagens, algo esperado, e outro adorava a voz de Deus. Um outro povo é convidado a fazer um culto totalmente oposto, onde todos os elementos estavam ali, mas nada era digno de adoração. Nós vemos lá, dentro da arca, nós temos a vara de Arão, nós temos um pote de ouro com maná, nós temos as leis, mas nem mesmo isso era digno de adoração. Nem mesmo isso fazia o povo se prostrar e adorar. A adoração do povo de Israel era uma adoração ao invisível, ao inesperável, ao incontrolável. O povo passava por todos os rituais, mas Deus falava de um lugar que não havia forma, não havia figura, não havia controle, não havia uma representação. E aí, quando você vai estudar os detalhes do tabernáculo, você vê que Deus preparou tudo com muita riqueza de detalhes, para no final, falar: todas essas coisas, elas são nada mediante ao som da minha voz. É isso, é me ouvir, é ouvir o que eu falo. Por isso, que quando nós, agora, na atualidade, separamos um momento para estar com Deus, é desconfortável. Vamos ser sinceros, é desconfortável dobrar os joelhos e falar para o nada as suas necessidades. Quem é que acha que é fácil simplesmente se prostrar diante do nada e falar: Deus Altíssimo? Não tem nada ali que garanta que Deus está, mas você faz. Você se coloca nesse lugar. É desconfortável. Foge do que é lógico. Mas o Senhor nos convida a abrir espaço. É quando a gente entra no lugar vazio que o Senhor começa a falar. É naquele espaço, naquele ato, que o Senhor começa a falar. E no meio de um tempo tão agitado, tão cheio de coisas, nós precisamos abrir espaço para que Deus fale. E aí a gente entende que as disciplinas espirituais, que não são só as 3 que a gente trabalha, por exemplo, no Job, são mais de 9 disciplinas espirituais. Nós conseguimos praticá-las, porque elas não são vazias em si, na verdade elas são o que nos disciplina a estar diante desse lugar vazio. É o que nos coloca de joelhos diante de um Deus que nós não vemos. Deus precisa de um espaço, e esse espaço, muitas vezes, depende do nosso desconforto. Não é confortável. Não é confortável se prostrar diante do nada. Mas é necessário, porque é dali que o Senhor fala. O tabernáculo, ele pode representar Deus, mas o tabernáculo também nos representa. O átrio, ele aponta para o corpo, que é a nossa parte exterior. O santo lugar aponta para a alma, que é a parte interior. O santo dos santos aponta para o espírito, o centro de nós, a parte que fala com Deus. O grande problema, a grande dificuldade de abrir espaço para Deus, é que nós estamos cheios demais
nós estamos muito cheios, nós estamos sem espaço para que Deus fale. Por isso, para nós, muitas vezes é quase que impossível, quando nós lemos em Atos, os discípulos serem guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falava, chegava e orientava, e eles iam. A gente lê essa parte até que a irmã Neude trouxe, sabe? Do Senhor falar em visão para Cornélio, e daqui a pouco falar com Pedro, e Pedro ia até Cornélio, porque havia espaço para que Deus falasse. Mas nós estamos cheios de vozes, cheios de estímulos, cheios de demandas, cheios de ruídos. Nós estamos vivendo uma vida natural demais. E uma vida natural demais nos impede de ouvir a Deus. Uma vida focada no natural nos impede de ouvir Deus. As disciplinas espirituais, elas não são lugar de mérito, nem formas religiosas e vazias. Elas são uma necessidade por causa da agitação da nossa alma. E Deus precisa de espaço. Não há nada mais desagradável do que falar com alguém e não ter a atenção dessa pessoa. Vamos falar, não é? É chato quando a gente está conversando com alguém e a pessoa pega o celular e fica, sim. É muito chato. E é isso que tem acontecido com os nossos tempos. Nós estamos cheios, nós chegamos em casa e nós queremos descansar. Você sabe qual é o nosso lugar de descanso? Reels, passa. E é todos nós estamos cheios, todos nós estamos atarefados demais. Mas o Senhor, Ele merece a nossa atenção. Nós precisamos abrir esse lugar, esse espaço, onde o Senhor vai falar, porque em ouvir a Deus reside vida, mas em não ouvi-lo reside a morte. Quando nós não ouvimos a Deus, nós morremos, nós nos esfriamos, nós nos perdemos, nós caminhamos como errantes, como pessoas que não sabem para onde ir. E aí nós chegamos em um retrato da vida, o qual nós não fomos chamados para viver. Na verdade, um padre, que é de onde todo esse estudo veio, o nome desse padre é Henry Nouwen. Ele vai falar sobre alguns aspectos da vida. Ele usa um termo que é: estamos cheios e não realizados. Cheios de atividades e tarefas, mas vazios de presença. E como nós chegamos nesse ponto? Nós nos tornamos reféns de um pensamento. Quanto mais ocupados, mais relevantes. Quanto mais ocupados, mais relevantes. Vivemos uma geração onde tudo é rápido. O homem contemporâneo, ele é valorizado pela sua produtividade. As preocupações se tornam o sinal de alguém responsável. Se você tem muitas ocupações e preocupações, você é alguém responsável. Você é alguém digno de confiança, você é alguém digno de ser ouvido. Você é digno de alguém pedir um minutinho do seu tempo, porque você é muito ocupado. Nós nos transformamos em seres virtuais. E eu queria falar muito desse ponto, porque nós não somos seres virtuais por causa do celular. O celular, ele é o reflexo do que nós já éramos. Nós já éramos ocupados e preocupados.
Quem aqui, enquanto eu ministrava, não pensou na tarefa que tem que fazer amanhã? No boleto que tem que pagar? Na comida que tem que fazer? No funcionário que vai chegar amanhã? Quem aqui não se perdeu em vários pensamentos de tarefa, mas não estava aqui presente? E isso é o retrato da era digital. O celular ele só demonstra o que a gente já é. A nossa mente está nos deixando offline. Nós chegamos aqui, nós não estamos aqui. Nós estamos em todos os lugares, menos no aqui e agora. Nós estamos pensando em muitas outras coisas. Naquele irmão que falou aquela frase. Nós estamos pensando no que vai acontecer mês que vem. No relatório que a gente precisa enviar. Mas nós deixamos de estar presentes. Isso não é culpa do celular. Isso é culpa da nossa alma agitada. A nossa alma aqui não sabe viver em silêncio. A nossa alma que não sabe mais abrir espaço para que Deus fale. Você está no lugar, mas não está presente. Você está aqui, mas não está no agora. Você está no futuro. Você não está atento ao que está acontecendo nesse momento. Quando lidamos com isso, nós lidamos e percebemos duas expressões claras da vida natural. A primeira expressão é cheios. Não estamos presentes, não estamos ouvindo, estamos cheios. Quem lembra aqui o que foi pregado domingo passado? Quem lembra aqui o que foi pregado terça-feira passada? Quem lembra aqui o que foi pregado na virada? Quem estava aqui? Quem lembra do que foi pregado na última pregação de 2025? Nós não conseguimos mais guardar informações porque estamos cheios demais. Nós estamos muito cheios. E a outra expressão da vida natural é não realizados. Cheios e ocupados não trazem satisfação. O primeiro sintoma de alguém que está cheio e não realizado é o enfado. Quem aqui nunca sentiu que a sua vida não era relevante? Quem aqui não começou a duvidar da sua relevância, não vê propósito do que faz, sente-se vazio nas tarefas? O homem que lida com enfado, ele se entedia com o trabalho, com a família, com a cidade, com a comunidade, com a própria vida. Esse homem está cheio de tédio, homem, mulher, tanto faz, está cheio, tipo assim, nossa, esse trabalho não faz sentido para mim, por que eu estou nesse trabalho, por que eu estou fazendo isso? E esse é o primeiro sintoma de quem está acometido pela vida natural, que é o enfado, é o tédio. Vou ter que ir naquele trabalho de novo, vou ter que ir para aquela igreja de novo, vou ter que fazer isso. O segundo sintoma da vida natural é o ressentimento. O ressentimento é uma ira congelada. É quando você se irrita com quem não faz como você faz. É quando você irrita porque alguém não te entende. Com quem não vive a fé como você vive. Você sente raiva de sua casa, você sente raiva do seu trabalho, você sente raiva da igreja, das pessoas. É uma ira silenciosa e acumulada. E aí, você sabe quando nós vemos esse sintoma? Nos inúmeros casos de agressões no trânsito. Nas brigas aleatórias no trabalho, do nada,
o colega de trabalho só falou uma coisa e a pessoa explodiu e foi em cima. A gente começa a ver que essa pessoa, ela está ressentida. Sara não está vivendo a vida como eu, e eu estou com raiva dela. Ele não trabalha como eu trabalho, e eu estou com raiva dele. E você vai acumulando isso. E o terceiro, e o pior sintoma, e esse eu posso dizer para vocês, que foi um dos que mais me confrontaram, é a depressão. Diferente dos outros, que é a raiva do trabalho, que é o primeiro, que é o enfado, a raiva do próximo, que é o ressentimento, a depressão é a ira contra você mesmo. É quando não faz mais sentido você estar naquele lugar. Aqui a raiva já não é contra a atividade nem contra o outro. Ela se volta contra você mesmo. Não é apenas a sua presença que parece não fazer diferença, mas a sua ausência parece preferível. Ai, não faz diferença eu ir para a igreja. Não faz diferença eu estar em família. Não faz diferença eu estar no trabalho. Mas antes eu não estar. Mas antes não viver isso. Eu não sei se vocês lembram, mas em um culto de oração, eu expus aqui que por anos eu lidei com pensamento suicida. E o pensamento suicida, ele nasce exatamente desse lugar. Da depressão. É quando a sua própria vida perde sentido. Talvez você fale assim, eu estou lidando muito mais com o tédio. Talvez você esteja lidando com a revolta, o ressentimento. Você está ressentido com pessoas na sua casa, com pessoas no seu trabalho. Mas esse é o estágio mais perigoso, quando você está ressentido com você mesmo. Quando você olha para a sua vida e você não vê mais sentido algum. Não faz sentido eu estar nesse lugar, não faz sentido eu estar na igreja, não faz sentido eu viver nada do que eu estou vivendo. Melhor que eu não existisse. E o maior perigo nessas três fases, a pior coisa que nós podemos lidar é o conformismo. Ah, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Ah, tudo bem. Isso aí vai passar, mas é assim mesmo. Nós não podemos viver com o sentimento de conformismo. Nenhuma vida aqui foi transformada por causa do conformismo. Qualquer um de nós que tivemos um encontro com Deus, nós tivemos um desespero para que a nossa vida fosse mudada. Um desespero para não viver como nós vivíamos. E você sabe o que acontece com nós quando nós nos convertemos e começamos a caminhar? Nós nos conformamos. Tá tudo bem ser assim. Tá tudo bem eu não ler a Bíblia. É assim mesmo. Eu vou na igreja, eu sento no banco. Eu consumo o que é pregado. Tá tudo bem eu não abrir espaço para Deus na minha agenda. A grande mudança entre uma vida natural para uma vida espiritual é um santo desespero. Um santo desespero por não viver mais do jeito que você vivia. Não está tudo bem você não querer ler a Bíblia. Não está tudo bem você não conseguir prostrar e orar. Não está tudo bem você não jejuar nem uma vez no ano. Não está tudo bem. Não deve estar tudo bem. A gente não pode se conformar. A gente não pode. Porque Paulo, ele traz um alerta muito importante. Lá em Filipenses 3, do 17 ao 22, ele vai dizer algo que é o seguinte: irmãos, sede
os meus imitadores e prestem atenção no que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes. Agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam com as coisas da terra. A nossa pátria é o céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, e o que eu quero trazer aqui, eu falei da vida natural. Nós não podemos viver uma vida natural, nós não fomos chamados para isso. Aqueles que vivem a vida natural, vivem dizendo que são independentes, que são fortes, vivem dizendo que não precisam de Deus. Esses são os gentios, esses são aqueles que não têm o Senhor. Nós somos chamados para serem aqueles que dependem, aqueles que são fracos, aqueles que são filhos, aqueles que se expõem de forma vulnerável. Os inimigos da cruz de Cristo não são os que ofendem a fé, não são aqueles que criticam os cristãos. A Bíblia fala que os inimigos da cruz de Cristo são os que se preocupam com as coisas dessa terra. São os que estão com os olhos fixos na terra. E essa é a nossa grande tentação. Todos nós somos tentados a olhar para o que é terreno. Todos nós, eu sou tentada, você é tentado a se preocupar com o que é terreno. Mas como diz Paulo, se a nossa fé se resume apenas a essa vida, quão inútil é a nossa fé. Nós não fomos chamados para viver uma vida natural. Nós não fomos. E o inconformismo, o desespero, é o que separa de vivermos uma vida natural para vivermos uma vida sobrenatural. E como eu falei, a maioria das conversões, elas nasceram do desespero de não querer viver o que estava vivendo. Ninguém aqui aceitou Jesus porque, minha vida estava boa, vou, colocar uma cereja no bolo. Jesus. Ninguém aqui. Todo mundo estava perdido, todo mundo estava num lamaçal, todo mundo estava doente, todo mundo estava em pecado, todo mundo estava desesperado. O problema é que o homem tem uma enorme capacidade de mascarar esse vazio. O problema é que lá no Éden, quando o homem se separa de Deus, a sua primeira atitude é fingir que está tudo bem. É colocar uma figueira, é tapar a sua nudez do seu jeito e fingir que está tudo bem. Esse é o nosso grande problema. Nós não abrimos espaço para Deus porque continuamos a fingir que está tudo bem. Esses dias o pastor Gabriel e Alberto foram me levar em casa, a gente estava conversando e eu falei com eles assim, o que tem mudado a minha dinâmica no lugar da oração, o que tem me tornado dependente desse lugar de oração, é entender que eu sou uma pecadora. E que é somente naquele lugar que Deus pode me mudar. Eu não vou lá como, a pessoa que estuda teologia, a irmã que prega. Não, eu vou como uma pecadora, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ser mudada por Ele. Nós precisamos abrir espaço para Deus. Mas abrir espaço para Deus é desconfortável. Eu estou falando de vocês todos os dias
sentarem ou se ajoelharem diante do nada. Eu estou falando de todos os dias vocês abrirem o mesmo livro e lerem os mesmos capítulos. Eu estou falando de vocês ficarem sem comer, de vocês simplesmente dizerem assim: vou me abster desse alimento. Eu preciso realinhar o centro do meu coração. E Jesus, ele vai falar, depois eu não sei, pesquisem, mas leiam, existe um livretinho, ele só tem 95 páginas. O nome do livreto é Espaço para Deus. E ele vai falar disso, e o foco do autor é em Mateus 6, a partir do versículo 19. Deus, por muitas vezes tentou dialogar com o homem sobre essas questões. Ele vai falar isso por meio de Josué. Lá no final de Josué, ele fala assim: escolham a quem vocês vão seguir. Em 1 Reis, ele vai falar por meio de Elias: escolham um caminho. E aí Jesus vem em Mateus 6 e diz: não há como servir a dois senhores. Não há como. Não há como querer ser espiritual enquanto você alimenta uma vida totalmente natural. Então nós vamos para essa linda passagem que diz o seguinte. Ele começa falando exatamente isso, a partir do 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto o vosso corpo, com o que vestires. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso tendes muito mais valor que elas? Qual de vocês, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar sequer 1 hora de duração no seu dia? O chamado de Deus não é para nós vencermos as ocupações, mas para nós enfrentarmos as preocupações. É isso que impede com que nós abrimos espaço para Deus. Estamos preocupados demais. E aqui o Senhor está falando, olhem as aves. Elas não trabalham. Olha os lírios dos campos. Nem Salomão se vestiu como elas. E ele segue dizendo, ele diz que é os gentios que ficam preocupados com as coisas dessa terra. É os gentios que não têm esperança. Nós que temos Deus, quando nós abrimos espaço para Deus, nós conseguimos entender que nós temos um Senhor. Nós temos um Deus que responde às nossas necessidades. Nós precisamos buscar a Deus. Jesus veio e viveu segundo a vontade do seu Pai. A comida de Jesus era a vontade de seu Pai. Jesus amava tanto fazer as coisas para Deus, que depois do diálogo com a samaritana, ele diz para os discípulos: não, eu já estou satisfeito. A minha comida é a vontade do meu Pai. Nós precisamos nos dedicar a esse estilo de vida. Nós perdemos a confiança em Deus quando nós vemos a idolatria, quando nós vemos os judeus buscando outros deuses. Não eram porque eles não amavam a Deus, mas que eles precisavam se apegar a coisas visíveis. E muitas vezes nós estamos assim.
apegados à visibilidade, nós não cremos mais no invisível. Nós não olhamos para o sobrenatural, nós não enxergamos um Deus que pode nos dar tudo. Nós acabamos nos apegando ao que nós vemos. Nós acabamos entendendo que o visível é melhor do que o invisível, e não. A palavra de Deus diz que as coisas visíveis passarão, mas as invisíveis, essas são eternas. O Evangelho não nos convida a buscar coisas, ele nos convida a buscar uma única coisa. Nós não podemos servir a dois senhores. Quando tentamos viver no meio termo, nós vamos nos tornar inimigos da cruz de Cristo. Quando estamos apegados a fazer coisas demais humanas, nós estaremos nos apegando e nos tornando inimigos da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo nos faz olhar para o alto. Ela nos conecta. Assim como existia um espaço no propiciatório para que a presença de Deus viesse, nós precisamos abrir esse espaço. Como eu falei, o tabernáculo é a representação do homem, corpo, alma e espírito. Átrio, santo lugar, santo dos santos. E se você olhar nos livros de Salomão, você vai ver também o átrio. Eclesiastes, átrio, Provérbios, santo lugar, e Cantares, santo dos santos. O lugar de mais alta intimidade. Naquele lugar o Senhor quer falar. No meio do vazio o Senhor quer se comunicar. Nós estamos tendo dificuldade de ouvir a Deus porque nós não estamos abrindo espaço, nós não estamos nos dedicando a ouvir a Deus. Eu queria muito me aprofundar mais, mas é um assunto tão amplo que no meu curso de teologia foram mais de um mês aí de aula. Aqui eu trouxe um resumo, mas eu aconselho vocês a pesquisarem esse livro. Ele se chama Espaço para Deus. É um livro pequenininho, mas é um baita livro. Ele tem me edificado muito. Mas nós precisamos entender que o invisível, ele deu origem ao visível. E para finalizar, eu queria ler a minha poesia favorita para vocês. E aí a gente vai orar. Mas eu já li essa poesia alguma vez aqui na igreja. E eu queria muito trazê-la porque eu acredito que no meio da agitação dessa geração, o Senhor quer uma geração que escuta Ele. E eu sinto, e consumindo os conteúdos que eu consumo, eu vejo o Senhor nos trazendo de volta para o lugar onde nós paramos e ouvimos. Eu sinto que é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer uma igreja apática à sua voz. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, mas nós só podemos reconhecer aquilo que nós conhecemos. Eu não vou reconhecer uma pessoa estranha, eu vou reconhecer uma pessoa que eu conheço. E a poesia que eu vou ler para vocês, ela diz o seguinte: eu quero ficar onde os ecos param, muito além de onde o som abandonou o pensamento, onde o silêncio reina e sobre a redundância, onde uma vez bendito é mais do que suficiente. Quero ficar onde os ecos param, onde as palavras precisam nascer para serem ouvidas, onde falar é um dom e não a maldição, onde há mais do único e menos do mundano. Eu quero ficar onde os ecos param, onde o significado é resgatado do barulho, onde a convicção substitui a repetição impensada, onde o que todos estão dizendo se rende ao que precisa ser dito. Eu quero ficar onde os ecos param, onde o grito da massa silencia diante do sussurro de um, onde a voz da maioria se submete
a voz da razão, onde eles não existem, mas sim nós. Quero ficar onde os ecos param, onde a substância põe o fim ao superficial, onde a coragem vence a ecociência e a conformidade, onde as palavras não viajam mais longe que a pessoa que a pronuncia. Eu quero ficar onde os ecos param, onde só digo o que acredito, onde só repito o que me transforma, onde as palavras vazias finalmente descansam em paz. Quero ficar onde os ecos param. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Se coloquem de pé. Como boa praticante, vamos nos aquietar. Vamos aprender a praticar o silêncio, onde o Senhor fala. Pode fechar os seus olhos, respirem, e nós vamos orar. Pai amado, nós entramos na sua presença. Nós oramos para que o Senhor destrone todos os barulhos da nossa mente e do nosso coração. Jesus, nos ensine por meio das disciplinas a capacidade de ouvir o Senhor. Doutrina o nosso coração a reconhecer a sua voz. Ensina-nos, Deus, a conhecer o seu coração, a fazer a sua vontade. Livra-nos, Senhor, de ser inimigos da sua cruz. Livra-nos de viver como os gentios, preocupados com as coisas terrenas. Livra-nos, Jesus, de estarmos longe de uma vida aos seus pés. Nós oramos nessa noite para que o Senhor nos coloque um senso, um desespero por ouvir a sua voz. Que nós não ficamos empenhados em longas leituras bíblicas, orações cheias de petições, mas nos ensine a abrir espaço para te ouvir, Deus. Ensina o nosso coração a buscar a sua voz. Ensina-nos a parar no meio de uma geração tão agitada. Ensina-nos, Jesus, a reconhecer a sua presença e caminhar segundo o que ela diz. Nós queremos ficar nesse lugar onde a sua voz vence todas as outras vozes. Nós te pedimos para que o Senhor nos direcione a esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pai, só um aviso, nós temos o caderninho lá fora, para aqueles que têm filhos, devocional. Esse devocional aqui dá para fazer aí com crianças pequenininhas, até os adolescentes também conseguem fazer. Vai ter uma pintura, eles não vão querer, mas vale a pena, é um material que a gente fez para o Job, pensando nos seus filhos. Então, desfrutem disso, amém? Amém. Dispensados, irmãos.